Então nós estamos falando aqui de presidente do TSE, de ditaduras da América Latina, presidente do STF e outros 7 juízes da Suprema Corte da Venezuela. Porque nada melhor para responder às pessoas que acham que é algo inédito, que nunca foi, que o Paulo Figueiredo inventou essa história, é citar alguns juízes que já foram punidos dessa forma. Então, por exemplo, em 2022, nós temos a juíza Natália Mushnikova, que foi sancionada justamente por encobrir os responsáveis pela morte do Sergei Magnitsky, negou a autópsia independente e ocultou as evidências de tortura. A juíza foi multada única e exclusivamente por encobrir. Em 2023, teve a juíza Helena Anatolievna, que foi sancionada justamente por ordenar a prisão arbitrária do Vladimir Kara-Murza por discursar contra a guerra na Ucrânia. Então foi uma juíza punida porque mandou prender um ativista pelo que ele disse. Em 2024, você teve a juíza Oleisa, isso aqui é governo, só para deixar claro, tá? 2022, 2023 e 2024, governo Biden. A juíza Oleisa Mendeleva foi sancionada porque sentenciou o Alex Gorinov a 7 anos de prisão justamente pelo seu discurso, por sua crítica à guerra na Ucrânia. Mas Paulo, você pode estar falando, né? Assim é fácil, os Estados Unidos sancionam os russos mesmo. Mas só sanciona a Rússia, isso é uma coisa que acontece só na Rússia. Hold my beer, será mesmo? Em 2017, o juiz Michael José Moreno Pérez, esse nome muito conhecido russo, né? Michael José Moreno Pérez, presidente do STF da Venezuela, foi sancionado justamente por usurpar as funções do poder legislativo e emitir decisões que permitiram que o Maduro governasse por decreto de emergência, violando a separação dos poderes. Mas Paulo, foi só o presidente do STF. Não, só que junto dele foram sancionados também outros 7 juízes da Suprema Corte venezuelana. Repito, em 2017, governo Donald Trump, Roberto José Rivas Reis, ex-presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua, também foi sancionado por envolvimento em corrupção e fraude eleitoral, coisas que, digamos assim, minaram as instituições democráticas do país. Então nós estamos falando aqui de presidente do TSE, de ditaduras da América Latina, presidente do STF e outros 7 juízes da Suprema Corte da Venezuela. Não para por aí. Em dezembro de 2019, o OFAC também sancionou 2 juízes iranianos, e aí foi feito pela Ordem Executiva 13846, por punirem injustamente cidadãos iranianos e cidadãos com dupla nacionalidade, justamente por exercerem direitos de liberdade de expressão. Em 2023, pelo Biden, 3 juízes da Nicarágua sofreram sanções OFAC debaixo da Ordem Executiva 13851, pelo envolvimento deles em abusos de direitos humanos cometidos pelo regime do presidente nicaragüense, amigo do Lula, Daniel Ortega, e pela repressão mais ampla justamente contra cidadãos nicaragüenses que se opõem ao governo. Tá bom? Eu vou ficar aqui gerando jurisprudência. Porque quando a gente vai para a lista geral de pessoas sancionadas, porque as pessoas não entendem isso. OFAC, os Estados Unidos nunca farão isso. Meus filhos, todo dia eu recebo o boletim do OFAC. Você pode se cadastrar no site do OFAC para receber também. Bancos recebem, é de graça, é aberto, é uma lista pública. Então, eu só queria que... Eu não quero travar o computador de vocês, mas eu só queria que o Bruno colocasse, por favor, na tela, a lista de hoje, da data de hoje, das pessoas que estão no OFAC. Você consegue... Isso é só... Bruno, você não vai conseguir abrir o documento assim, porque são quantas páginas? Vai passando. Vai passando. Vai passando. Tan, 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 tan. Cadê aquela musiquinha do tan, 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 tan.
Tinha que botar aquela nossa musiquinha da comédia. É muito, gente. O Bruno está na página ainda 107. O documento tem aproximadamente 5.000 páginas. E eu repito o que eu falei ontem. Depois de toneladas de evidência do nosso compilado mostrando ponto a ponto as ilegalidades e violação de direitos humanos cometidos no Brasil, não tem para onde o Alexandre correr mais via Lei Magnitsky. Mas eu espero ainda poder pegar o atalho. Porque o caso do Alexandre pode ser, e dos outros ministros, pode cair também dentro da IEPA. São muitas semelhanças, é muita jurisprudência. Você vê o episódio do Rumble, é um episódio clássico, né? Muito parecido com o caso da sanção que o Trump impôs, por exemplo, sobre os indivíduos integrantes do Tribunal Penal Internacional, dos familiares dele, né? Onde eles tentaram de maneira ilegal forçar a jurisdição sobre assuntos que eram da jurisdição dos Estados Unidos. O caso em que ele abusa das prerrogativas dele, do cargo dele, para evitar o cumprimento de procedimentos legais, como evitar me citar através do Milacho da Convenção de Haia, tentando me citar por edital no Brasil. Tem muitas semelhanças com o caso da Wendy Carolina Urbina, a procuradora-geral da Nicarágua. Essa mulher foi sancionada pelo OFAC e se utilizou, assim como Alexandre, do cargo dela para facilitar uma campanha coordenada para suprimir a dissidência e confiscar a propriedade de oponentes. Sem nenhuma base legal. Exatamente como ocorreu comigo, que estou há anos com as minhas contas bancárias bloqueadas sem nunca ter sequer sido notificado de um suposto processo contra mim. O caso do nosso julgamento no processo do golpe da Disney também tem muitas semelhanças com as sanções contra os procuradores do Escritório Central de Promotores Públicos da República da Coreia, em que os caras foram sancionados por processar injustamente e punir oponentes políticos num processo com julgamentos injustos. Afinal, nós estamos sendo julgados num processo em que o mesmo juiz é vítima, investigador, pseudo-juiz, perito, e no meu caso, sem eu nunca ter sequer tido acesso aos autos. Então, a quantidade de evidência, se eu vejo um comentarista da Globo News falando, a quantidade de evidência é avassaladora, a dificuldade é compilar essas evidências. E é óbvio que isso já foi percebido, né? Enquanto os brasileiros, o que será que, oh meu Deus, o que será que vai acontecer? Nós tivemos ontem, por exemplo, o pronunciamento da excelente deputada Maria Elvira Salazar, minha querida amiga, sobre a decisão do Departamento de Estado em negar vistos a pessoas que tenham se envolvido em ações de censura, citando expressamente justamente o Alexandre de Moraes. Tem o tweet dela, Bruno? Coloca aí para mim. Diz a deputada, aquela que segurou a foto do Alexandre, né? Eu apoio totalmente a decisão do secretário Rubio de negar vistos dos Estados Unidos a autoridades estrangeiras que silenciam americanos no exterior. Que isso sirva de aviso para tiranos ao redor do mundo e simpatizantes de regimes autoritários, como Alexandre de Moraes do Brasil. Fica um aviso, ela faz uma ameaça ao Alexandre. Se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo fora das nossas fronteiras, você não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que repressores desfrutavam das nossas liberdades enquanto negavam aos outros, acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todo lugar. Tivemos também o pronunciamento do responsável pela área, uma pessoa muito importante do Departamento de Estado, do responsável pela área de diplomacia pública do Departamento de Estado, Darren Beattie, que, citando o pronunciamento do Marco Rubio, escreveu: agentes estrangeiros que se engajam em censura extraterritorial em solo americano estejam avisados. Não é só o Alexandre. Todos os agentes estrangeiros, você, policial federal, não pense que você não está na mira. Você mesmo que está simplesmente cumprindo ordens. Ora, por que não aquela oficial de justiça que foi lá intimar o presidente Bolsonaro? Por que não? Ora, a partir de hoje, o processo é muito simples. Todos vocês podem participar.
O que é necessário? É você pegar o cidadão. No caso do presidente Bolsonaro, não vai caber porque ele não é cidadão americano. Se fosse ou residente dos Estados Unidos, dava para enquadrar. Mas você pega qualquer agente público que esteja envolvido numa ação de censura a cidadãos americanos, empresas americanas ou residentes nos Estados Unidos, catalogue, separe as provas e envie para o Departamento de Estado. Todos podem fazer isso, não é só o Paulo Figueiredo. Todos podem. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.